Capítulo 4. Da gestão de documentos da Administração Pública Federal. Seção 1ª. Das comissões permanentes de avaliação de documentos. Artigo 18. Em cada órgão e entidade da Administração Pública Federal será constituída a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, que terá a responsabilidade de orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação, tendo em vista a identificação dos documentos para a guarda permanente e a eliminação dos destituídos de valor. Parágrafo 1º. Os documentos relativos às atividades meio serão analisados, avaliados e selecionados pelas comissões permanentes de avaliação de documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, obedecendo aos prazos estabelecidos em tabela de temporalidade e destinação expedida pelo CONARC. Parágrafo 2º. Os documentos relativos às atividades meio não constantes da tabela referida no parágrafo 1º serão submetidos às comissões permanentes de avaliação de documentos dos órgãos e das entidades geradores dos arquivos, que estabelecerão os prazos de guarda e destinação daí decorrentes, a serem aprovados pelo Arquivo Nacional. Parágrafo 3º. Os documentos relativos às atividades fins serão avaliados e selecionados pelos órgãos ou entidades geradores dos arquivos, em conformidade com as tabelas de temporalidade e destinação, elaboradas pelas comissões mencionadas no caput, aprovadas pelo Arquivo Nacional. Seção 2ª. Da entrada de documentos arquivísticos públicos no Arquivo Nacional. Artigo 19. Os documentos arquivísticos públicos de âmbito federal, ao serem transferidos ou recolhidos ao Arquivo Nacional, deverão estar avaliados, organizados, higienizados e acondicionados, bem como acompanhados de instrumento descritivo que permita a sua identificação e controle. Parágrafo único. As atividades técnicas referidas no caput, que precedem a transferência ou ao recolhimento de documentos, serão implementadas e custeadas pelos órgãos e entidades geradores dos arquivos. Artigo 20. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão deverá, tão logo sejam nomeados os inventariantes, liquidantes ou administradores de acervos para os órgãos e entidades extintos, solicitar ao Ministro de Estado da Justiça a assistência técnica do Arquivo Nacional para a orientação necessária à preservação e à destinação do patrimônio documental acumulado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 7º da Lei nº 8.159, de 1991. Artigo 21. O Ministro de Estado da Justiça, mediante proposta do Arquivo Nacional, baixará a instrução detalhando os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, para a plena consecução das medidas constantes desta seção,